Juízes, capítulo 13. Eu vou ler um versículo com os irmãos agora, tá bom? O versículo 24. O versículo 24. Que diz assim, ó. Depois teve esta mulher um filho. Você sabe que mulher é esta? Você sabe que mulher é esta? Então vamos lá. Depois teve esta mulher um filho. E chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Vou ler só esse versículo. Bom, pelo versículo que nós lemos, eu creio que todos nós, não precisa ser muito inteligente para saber, nós vamos falar de quem? Quem que vocês acham que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do Sansão. Sansão. Mas esta mulher aqui, irmão, que está citada aqui, depois teve esta mulher. Esta mulher, ela era uma mulher da tribo de Dan. Ela era a esposa de Manoá. Ambos pessoas de Deus, tanto o homem como a mulher. Esse casal era um casal de Deus. Eram fiéis a Deus. Mas eram da tribo de Dan. Você sabe que a tribo de Dan, Deus excluiu ela. Acabou com ela. Porque essa tribo, ela trouxe a idolatria para Israel. Então, Deus acabou com essa tribo. Hoje pode ter até alguns descendentes da tribo de Dan, mas misturaram com outras tribos. Porque a tribo chamada Dan já não existe mais. Então esta mulher e este homem eram da tribo de Dan. Embora a tribo de Dan estava praticamente afastada dos caminhos do Senhor e não obedecia às ordenanças do Senhor, esse casal era um casal de Deus. Esse casal era um casal de Deus. Israel vivia oprimido nesse tempo pelos filisteus. E aquela mulher estava um dia no campo, no seu trabalho. Lembra que Jesus falou, 2 estarão no campo? Uma será tomada, outra será deixada. Estavam trabalhando, e essa mulher estava trabalhando. Quando de repente veio um anjo e se apresentou a ela. Olha que coisa poderosa, irmão. O anjo, em vez de vir para o marido, veio para a mulher, em ter sinal que a mulher era mais consagrada do que o marido. Você está entendendo a importância de nós buscarmos a Deus e consagrarmos nossa vida ao Senhor? Então, a mulher recebeu a visita do anjo. Esse casal não podia ter filhos, porque ela era estéril. E o anjo disse, você vai ter um filho. Olha só, aquele anjo veio para trazer boas novas para aquela mulher. Então, eu não vou falar toda a história, senão vai demorar muito, mas é bom que você leia na sua casa, se não leu ainda. Aquela mulher, depois de receber toda a mensagem daquele anjo, correu para dentro da sua casa e contou para o seu marido o que tinha acontecido. Olha, às vezes acontecem certas coisas na nossa vida, irmão, para nós jejuarmos mais, consagrarmos, buscarmos mais a Deus. Aquele homem que não era tão espiritual como a esposa, agora ele começa a buscar a Deus. Ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele começa a invocar o nome do Senhor e começa a clamar a Deus, para que Deus envie para ele também o anjo que enviou para a esposa. Você viu a importância de nós buscarmos a Deus em jejum e oração, santificarmos nossa vida, estarmos lendo a Bíblia todo dia, toda hora, invocando a presença do Senhor? É como o louvor aí da glória a Deus em todos os momentos, nos lugares aonde você estiver. Para quê, irmão? Porque Deus, Ele quer uma brecha na sua vida para poder entrar e falar com você.
Se nós ficamos uma semana, irmão, sem aparecer num culto, como que Deus vai falar conosco? No domingo de manhã você chega aqui, como o pastor Vanil falou, nós chegamos aqui seco. Seco. Até essa chuva cair e nos molhar, irmão, está na hora da gente ir embora de novo. Aí vamos ficar mais uma semana. Irmãos, você precisa se despertar, se levantar, fazer a obra de Deus. A trombeta vai tocar e você vai acabar ficando aí. A igreja vai embora. Você já pensou, se a igreja for embora, por exemplo, na quarta-feira, se Jesus vinha arrebatar a igreja na quarta-feira, e você, desapercebidos, você vai aparecer aqui no domingo. Se alguém abriu a porta, é porque se alguém ficou também. Ou se não, como diz o provérbio, você vai bater a cara na porta, porque a porta vai estar fechada. Então, irmão, vamos despertar. Olha o que aconteceu com o Manoá. Homem de Deus, mas desligado. Ele buscava a Deus, buscava, mas desligado. Não se interessava muito pela obra de Deus, não se interessava em orar muito. Quando Deus então faz um anjo aparecer para sua esposa, falando que eles vão ter um filho, agora ele fica desesperado. Como que o anjo aparece para minha mulher e não aparece para mim, que eu sou o chefe da casa, eu sou o cabeça? Então acendeu a chama dentro dele e falou, é porque eu não busco a Deus como deveria. Então ele começou a jejuar, começou a orar, começou a clamar, começou a falar com Deus. Senhor, manda esse anjo aqui, eu preciso falar com ele. Se minha esposa vai ter um filho, precisamos saber como vamos criar esse filho. Porque por tudo que o anjo falou, aquele filho ia ser um homem, ia ser muito importante em Israel. E ele precisaria ter uma educação vinda da parte de Deus. Então o anjo apareceu para ele. Vocês sabiam disso? O anjo apareceu para ele, falou com ele. Quando aquele anjo começou a falar com ele, irmão, presta atenção, ele estava tão desligado das coisas de Deus ainda, embora já estava orando mais, jejuando mais, querendo a presença de Deus, ele estava tão desligado que ele olhava para o anjo, irmão, e ficava meio desconfiado do anjo. Isso aí é para você parar para pensar. Aí ele falou assim, bom, então fica aqui, que eu vou apresentar uma oferta a Deus. Fica aqui que eu vou ofertar a Deus. Mas o Senhor sabe o coração de cada um e sabe o que você está pensando, irmão. Aquele homem estava desconfiado. Será que é o anjo mesmo que está falando aqui? Então ele fez o sacrifício, e na hora que ele terminou o sacrifício, começou a subir a chama e a fumaça, e subir para Deus. Então o anjo entrou na fumaça e subiu junto com a fumaça. E aí ele falou, verdadeiramente é o anjo do Senhor. Precisou acontecer tudo isso, para ele ficar desperto, para acontecer um avivamento na vida dele. Agora ele passou a ser um verdadeiro homem de Deus, buscando a Deus toda hora, todo momento. E a mulher dele ficou grávida. E olha o texto, vou ler de novo o versículo. Depois teve esta mulher, que não é mencionado o nome dela. Uma mulher tão importante, irmão. Aqui na terra, até hoje, ninguém sabe o nome dela. Pelos pesquisadores, indo atrás, correndo, buscando, não descobriram o nome dessa mulher. Mas, irmão, uma coisa eu quero dizer para vocês. No céu, essa mulher era muito conhecida. Porque era uma mulher que buscava a Deus, uma mulher de oração, uma mulher de jejum. Seja também essa mulher, irmã. Seja esse homem, que o Senhor venha e te desperte antes de o anjo aparecer para você. Porque para o anjo aparecer para você, irmão, tem um preço a pagar depois. Olha só. Então, os filisteus oprimiam Israel. Deus preparou esse menino
Sansão, que nasceu de uma mulher que não podia ter filhos. E aconteceu que esse menino começou a crescer, como qualquer criança normal, e se transformou num homem, um homem de Deus. Sansão, o homem de Deus. Eu estava lendo todo o livro, toda a história de Sansão essa semana, e falava com a minha esposa, mesmo Sansão sendo um homem de Deus, viu as atrapalhadas que ele fez na vida? Mesmo sendo o homem mais forte e poderoso da presença do Espírito Santo, olha as atrapalhadas que esse homem fez. Porque quando nós confiamos na nossa força, as coisas vão acabar e desmoronar. Olha só. Então, irmão, o Sansão, ele clamava a Deus todo momento. Cada vez que ele precisava, ele fazia um clamor a Deus, e imediatamente o Espírito Santo vinha sobre ele e dava uma força extraordinária nele. Uma força que nenhum outro teve, nem Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, nem Davi teve essa força. Mas o Sansão teve. Deus fez um trabalhar na vida de Sansão diferente. Ele era um nazireu de Deus. Vocês sabem o que é isso, irmão? Sansão era o nazireu de Deus. Eu não vou explicar, para vocês procurarem saber. Vocês têm que pesquisar, irmão, vocês têm que saber o que é o nazireu de Deus. Então, Sansão, ele foi um homem nazireu de Deus. Mas por não saber, presta atenção, por não saber buscar de Deus uma esposa, Sansão clamava a Deus por tudo, menos por uma esposa. Aí aconteceu, ele se deu mal. Não somente uma vez. Sansão se deu mal. E sofreu demais. Ele podia, ele mesmo, ter evitado esse sofrimento na vida dele. Mas ele não buscou a Deus, para que Deus preparasse uma esposa na altura dele, no nível dele, na espiritualidade dele, na fé dele, para trabalharem juntos, como a ordenança do Senhor Jesus. O casal tem que trabalhar juntos para Deus. Quando Deus chama o homem, Deus também chama a mulher. Agora, se a mulher fica com o coração endurecido, é outra história. Quando Deus chama a mulher, se o marido tem o coração endurecido, é outra história. Cada um vai se ver com Deus. Mas Deus chama os casais para trabalhar na obra dele. Então, veja bem. Mas o Sansão, irmão, ele, por ser talvez um jovem muito forte, aqui ele já estava famoso, não somente dentro da tribo de Dan, porque o Senhor fez dele juiz em Israel, e ele julgou Israel por 20 anos, porque os filisteus oprimiam Israel. Mas eu quero falar para vocês aqui uma coisa. O Sansão, ele olhava para as moças, não com os olhos espirituais. Ele olhava para as jovens com seus olhos carnais. Ele olhava a aparência. Isso, ele se deu mal. Mas eu não vou ficar só na minha palavra, eu vou ler aqui no texto. Juízes 14. Olha só quanto tempo já passou aqui. Agora ele já está jovem, adulto. Está na hora de casar. E olha só o versículo 3. O que diz aqui. Preste bem atenção, irmão. Porque é lição para todos nós. Olha o que está escrito aqui. Porém, seu pai e sua mãe. Está vendo? O pai e a mãe falando com Sansão. Porque Sansão era homem de Deus. Mas agora, o pai e a mãe de Sansão também estavam mais próximos de Deus e mais consagrados a Deus, devido a esse filho.
Então, porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Olha o que Sansão diz. E disse Sansão a seu pai. Presta bem atenção nessa frase aqui. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Se o coração é enganoso, os olhos também são. Quando eu namorava com a irmã Alice, nós oramos, irmãos, 6 anos. Orei 6 anos para saber se era ela para ser a minha esposa. Orei 6 anos. Por isso que hoje tem muitos casamentos indo por água abaixo. Mas ainda bem que o Senhor Jesus está aqui para resolver nossa questão. Para nos perdoar, colocar tudo na linha certa. Olha só. Sansão, irmão, foi para a aparência. Eu não vou dizer para vocês que na igreja onde eu e a irmã Alice frequentava, a mocidade tinha 30 jovens. E vocês sabem, aonde tem uma igreja, seja jovem, seja mulheres, seja homens, geralmente a quantia de mulheres é maior dentro de uma igreja. Qualquer igreja que você for, a maioria é mulher dentro da igreja. Porque a mulher tem um coração mais sensível às coisas de Deus. Então, tinha moças bonitas na época que eu era jovem? Tinha umas moças lindas na igreja. Que até ficavam desafiando a Alice depois que nós começamos a namorar. E elas chegavam perto de mim, quando eu estava com a irmã Alice, e falavam: você não quer namorar comigo? Era bem assim, não era, irmã Alice? Não era assim? Então, veja bem. Então, povo de Deus, mas eu estava em oração, eu estava buscando a Deus. Com 15 anos já era um homem de Deus. Eu já buscava a Deus, eu lia a palavra de Deus, já trabalhava na obra de Deus, já era de Deus. Então, veja bem, não. Quantas, tinha até moças que tinham dinheiro, pais ricos, outras lindas, bonitas, um corpo bonito, qualquer jovem ia querer namorar. Mas o meu coração estava com a irmã Alice, porque Deus colocou assim. E aí nós nos casamos. 52 anos. Ontem ainda estavam descendo um escadão, vinha um outro casal com uma criança, e a gente vinha descendo o escadão ali, e o casal parou a gente, falou: por favor, um minutinho. Vocês devem ter uns 50 anos de casado, mais ou menos, não é? E a irmã Alice falou: 52. Então veja bem, irmãos. Quando você é de Deus, é de Deus. E se eu tivesse casado com outra? Como seria a minha história? Talvez igual a de Sansão aqui, ó. Então prestem bem atenção, que daqui a pouquinho eu vou orar pelos casais, tá? O Sansão escolheu errado, como mulheres também escolhem errado. Mas acontece o seguinte, irmão, pelo fato dele ir pela aparência, ele se deu mal. Eu vou falar para você o que aconteceu com ele, para vocês terem uma noção, porque sempre tem um jeito de corrigir as coisas. É só você querer. Às vezes se torna difícil, mas tem jeito. Olha só. Primeiro, o Sansão perdeu o Espírito Santo. A primeira coisa que aconteceu com Sansão, por escolher uma mulher errada, ele perdeu o principal na vida dele, o Espírito Santo. Segunda coisa, perdeu a força que Deus tinha dado a ele. Terceiro, perdeu os cabelos. Porque como ele era nazireu de Deus, ele não podia cortar o cabelo.
E é bom você aprender isso e ler a Bíblia para ver como que era. Ele quebrou o voto de Nazireu por casar com uma mulher, que não era a mulher que Deus tinha preparado para ele. No fim, irmão, ele perdeu os olhos, porque os filisteus o pegaram e arrancaram os olhos dele. Mas não o mataram. Não mataram, arrancaram os 2 olhos dele. Você já pensou? Tudo porque casou errado, irmão. Foi transformado em escravo do inimigo. Olha só, olha a situação de juiz de Israel. O homem que todo Israel respeitava. O homem que todo Israel obedecia. O homem que todas as questões as pessoas traziam para ele. Esse homem, na posição que Deus o colocou, pelo fato dele ter casado errado, ele perdeu a posição e se transformou num escravo dos próprios inimigos. Olha só. O Senhor está trazendo isso, irmão, para nós abrirmos os nossos olhos, porque nós estamos com os olhos fechados. Nós já fizemos até o dia de ungir os olhos para Deus abrir nossos olhos, lembram? Serviu, a partir daí, do dia que arrancaram os olhos dele, ele serviu de chacota para os seus inimigos. Seus inimigos zombavam dele. Ele foi forçado, irmão, um trabalho de animal, que era feito por animais, que era girar o moinho na prisão. Tinha um moinho que era girado por animais, mas colocaram ele como um animal para puxar aquele moinho, e ficavam zombando dele. E para encerrar a história desse homem de Deus, que pelo fato de ter casado errado, ele morreu juntamente com seus inimigos. Acabando a história de Sansão, numa situação muito triste e lamentável. Uma história que podia ser muito diferente. A mesma coisa Deus está dando essa chance para nós. Deus está dando essa oportunidade para nós, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Deus quer consertar, porque o Senhor Jesus veio para endireitar o que estava torto. Para endireitar o que estava quebrado. Sempre há uma oportunidade. Eu vou pedir para a igreja ficar em pé.